Salve, salve, povo santo! Sejam bem-vindos ao podcast da Paróquia Santo Antônio. O Pode Ser Santo, o podcast diferenciado que tem como objetivo te apresentar a santidade. Eu sou Arthur, estou aqui com a presença de Paula, eu sou pastorela da comunidade de Santo Antônio e discípula da Missão Galileia. E hoje nós estamos aqui no nosso primeiro episódio para falar para vocês sobre comunicação nas redes sociais. E o que a igreja almeja, o que a igreja pensa nessa comunicação. Estamos aqui com a presença ilustre dos nossos padres, Padre Gilson e Padre Marcos. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, Paula. Obrigado, Arthur. E a você que está nos assistindo também. Bem-vindos. Que bom estarmos aqui nessa nova iniciativa da Pastoral de Comunicação da nossa paróquia. Queremos que você possa usufruir o máximo, né, dessa oportunidade de evangelização. E o nome do nosso podcast tem todo sentido, né? E nós queremos apresentá-lo para você. O Pode Ser Santo. Primeiro sentido que esse nome traz é devido ao nosso padroeiro, nosso intercessor, nosso amigo no céu, Santo Antônio. Ele que foi um grande pregador do Evangelho e teve a coragem, foi destemido em levar a palavra de Deus para vários lugares. Hoje, no nosso tempo, nós também temos essa coragem de levar essa palavra para a internet e, como poderíamos dizer, para a Deep Web. Só esperamos não ficar falando sozinhos para os peixes. E para iniciar esse momento, nós gostaríamos de pedir ao Padre Gilson, nosso diretor espiritual, que pudesse nos dar uma bênção para iniciarmos com as graças de Deus esse momento. E São Tiago Alberione, que é padroeiro das comunicações da nossa igreja. Então o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio e São Tiago Alberione, que o Senhor abençoe a nós que estamos aqui nesse primeiro podcast, nesse primeiro episódio, e também aqueles que estão trabalhando por trás das câmeras, dos computadores, e a você que está nos assistindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, muito obrigada, Padre Gilson e Padre Marcos, desde já, por essa participação. Vocês que nos auxiliaram desde antes, né, deste episódio. Padre Gilson até nos ajudou a instalar a cortina, Padre Marcos também nos ajudou no roteiro, na roteirização e também naquele bom patrocínio. E para iniciarmos o nosso momento, nós queríamos começar o primeiro ponto falando sobre PASCOM e a evangelização de forma geral. Padre Gilson, você como nosso diretor espiritual da PASCOM aqui da paróquia, a gente gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância das PASCOMs nas paróquias e nas comunidades. Pois é, Paulo, muito bem. Essa é a primeira vez que eu estou como diretor espiritual da PASCOM, da Pastoral da Comunicação. E ela, como o nome já diz, né, Pastoral da Comunicação tem essa incumbência de levar, né, a palavra de Deus através dos meios de comunicação. Né? Levar uma mensagem, não só de transmissão de missas, mas de levar a mensagem da palavra de Deus através dos meios de comunicação, seja escrita, falada ou também pelos meios da internet, né, que hoje se usa muito, né? Então, a PASCOM tem essa tarefa de levar, através dos meios de comunicação, das várias formas, né, de transmitir, de organizar e de fomentar, né, as maneiras diversas de levar essa palavra, de comunicar verdadeiramente a palavra de Deus. E, na verdade, buscar novas formas de apresentar essa palavra de Deus como Jesus, né? Jesus, ele apresentou a palavra de Deus nas formas que ele encontrou, né? Para que as pessoas pudessem
acolher a palavra na melhor forma possível, né? Porque muitas vezes a gente quer levar a palavra pela palavra e não consegue mais comunicar. Então a Pascom tem que levar justamente a melhor forma de comunicar ao povo para que ele se sinta verdadeiramente compreendido, ou melhor, a palavra de Deus seja verdadeiramente compreendida no meio do povo, né? Então, isso, a Pastoral da Comunicação tem essa tarefa, né? Não só de transmitir missa, porque hoje em dia ela está aí em todas as televisões, em todas as rádios, em todos os meios de comunicação. Então, a Pascom tem que inovar, né? E hoje nós estamos inovando, né? O podcast, que já é famoso em todas as, né, meios de plataformas. Então, o podcast é uma inovação da nossa paróquia. E esperamos que esse podcast seja um sucesso também na nossa paróquia, né? Amém. E quais são os maiores desafios que o senhor vê em relação a essa evangelização pelas redes sociais? O maior desafio nosso justamente é pessoal, e hoje na nossa paróquia, pessoal e material. Encontrar pessoas disponíveis, né? E também material, né? Como vocês disseram, o Padre Marcos, que é o nosso pároco, né? Ele tem investido, né? E buscado investir muito na nossa paróquia. Mas ainda, né? Nós ainda não tivemos o investimento devido, né? Para a comunicação, né? Na nossa paróquia. Ainda não tivemos, porque nós tivemos outras prioridades, né? Que foram colocadas à frente, né? E para que a comunicação seja bem feita, nós precisamos de outras coisas, né? O som, né? Microfones, cabos, mesa de som, câmeras, né? Depois filmadoras boas e tudo isso, né? Então, investir em material, né? Físico, também celulares para fazer filmagem, formação de pessoas. Então, o Padre Marcos tem investido nisso, né? Formação de pessoas, já tem vindo pessoas aqui, né? Nós já estamos em contato também com o irmão Alain, que é da TV Aparecida, né? Que vai vir aqui. Já tem spoiler para 2023. Isso, spoiler para 2023, né? Tem entrado em contato com pessoas para dar formação, de pessoas para virem à nossa paróquia e dar essa formação humana, né? E o material nós temos investido, buscado investir. E também encontrar pessoas disponíveis. A nossa Pascom está hoje com um pouco mais de pessoas disponíveis, um pouco mais. Um número reduzido, é um número reduzido, mas ele, comparado ao que estava antes, ele já aumentou um pouquinho, né? Sim. Então, de 8 nós estamos aí com o dobro, né? Se podemos contar assim, temos o dobro. Mas, infelizmente, a maioria trabalha e o tempo é reduzido para dedicar exclusivamente à Pascom. Então, nós precisamos contar com a boa vontade e a disponibilidade das pessoas. Então, é isso. Então, a dificuldade maior é essa. Tempo, pessoas disponíveis e o material e também a formação humana. E aí eu jogo agora o Padre Marcos, porque a igreja ela sempre foi muito pioneira nessa questão da comunicação e como modificar, né, ter essa releitura em relação às áreas, em relação às formas de evangelização. E o senhor acha hoje, nessa questão de redes sociais, internet, e também com essa, como diz, antes as ferramentas eram muito poucas, hoje as ferramentas são muitas. Mas os desafios também ainda existem para conseguir alcançar essas pessoas. Como o senhor acha que nós podemos alcançar, conseguir interagir, comunicar com essas pessoas, com essa diversidade de ferramentas, mas mesmo assim tão distantes? Cristo, né? E Cristo, ele foi e é, hoje, na presença do seu Espírito, um grande comunicador. Jesus, ele sempre utilizava de diversas estratégias, e quando a gente vai ler os evangelhos, a gente encontra isso muito claramente, para comunicar, para alcançar aquele público, né? Ora Jesus estava na barca, ora Jesus estava trazendo reflexões sobre a realidade da vida. Diversas ferramentas ele utilizou, porque ele tinha um objetivo muito claro: falar do projeto do Pai. Eu acho que esse é o primeiro passo para nós, como igreja, ter sempre essa clareza. Qual é o nosso objetivo? Falar do projeto do Pai. E nos esforçarmos para encontrar as ferramentas e utilizar aquilo que já a tecnologia vai nos oferecendo para alcançarmos esse objetivo. Então, diante da pastoral da comunicação,
dessa evangelização que é feita através das redes sociais, nós precisamos saber que esse lugar é o lugar de fazer diferença. Não é apenas estarmos aqui com podcast, mas é que esse podcast ele precisa fazer a diferença diante daquilo que é o nosso objetivo. Então não é apenas informar, é formar. E mais do que isso, inquietar. Porque o nosso lugar nas redes sociais é o lugar de inquietar os corações. Porque a virtualidade, ela não pode cancelar um princípio que é básico da nossa fé, que é a vida comunitária. E esse foi um risco que a gente viveu aí durante a pandemia, de que tínhamos as transmissões, muitas pessoas acompanhavam, e agora tem gente com dificuldade de retornar à comunidade. Mas não existe vida cristã sem comunidade. Então essa ferramenta, o estar nas redes sociais, esse ambiente de evangelização, é para despertar em cada pessoa a necessidade de vir para a comunidade. Então eu tenho de uma forma muito mais prática acesso à informação, à evangelização, à reflexão do evangelho e diversas possibilidades que a virtualidade nos oferece, mas tudo isso deve chegar para mim me inquietando. Eu tenho uma comunidade, eu preciso estar junto, Cristo me chama e eu preciso ocupar o meu lugar. Então, como igreja, como pastoral da comunicação, a gente tendo esse pano de fundo e ao mesmo tempo a gente reconhecendo as dificuldades e poderíamos dizer as tentações que chegam no mundo de hoje, do individualismo, da solidão, né? De cada um ir criando também o seu mundo, a sua forma de rezar, é criarmos estratégias de quebrarmos isso. Como que a gente chega até a comunidade virtual, chega até a sua casa, até o seu coração, mas te inquieta a vir, a aprofundar, a experimentar. Leva as pessoas a não se satisfazer apenas com o que chega aqui, mas também que eu preciso ir e que eu preciso passar também adiante. Então acho que esse é o nosso grande desafio, realmente, sentirmos a realidade do nosso público, das pessoas que nos acompanham e realmente oferecermos o que inquieta o coração e traz para fazer uma experiência mais profunda com Cristo Jesus na comunidade. Foi interessante você falar isso, porque um dos pontos que nós colocamos é exatamente isso. Como a internet tem conseguido, por exemplo, alcançar diversas pessoas. Então, nós vemos dados muito claros. Por exemplo, o Frei Gils consegue colocar mais de 100 pessoas, né, 4 horas da manhã, rezando o rosário. 100 mil. 100 mil pessoas conseguindo, mais de 100 mil pessoas conseguindo, rezando o rosário às 4 horas da manhã, outras devoções, né, por exemplo, a Quaresma de São Miguel, outros novenários que têm uma grande divulgação nesses tempos, graças a essa rede social. Mas, ao mesmo tempo que nós vimos essa crescente nos canais, né, nós vimos as pessoas tendo essa dificuldade de retornar à igreja, depois dessa pandemia, né, desse processo pandêmico. Então, as redes sociais, ela conseguiu levar, mas hoje ela está sendo, digamos que um empecilho, um obstáculo para essas pessoas retornarem, né, por esse comodismo do eu participo da transmissão da missa em casa, né, eu rezo online, mas eu não trago para a comunidade, eu não volto para a comunidade. Né? Petrolina, né? Não, Recife, né? Ele esteve aqui em Petrolina outro dia e reuniu muita gente no ginásio, né? E ao vivo, pela internet, tinha mais de 100 mil pessoas, né? Então, com o texto do combate, né? O texto do combate, então, são coisas que atingem e reúnem muitas pessoas, porque tem muitas pessoas que estão necessitadas são carentes, né? Mesmo desta ajuda, desse auxílio, desta palavra. Mas, como o Padre Marcos disse, nós temos que ir para além, né? De trazer essas pessoas para justamente a vivência da comunidade, né? Então, é provocativo, né? O podcast pode ser tanto de provocar verdadeiramente esse desejo de trazer as pessoas para essa busca do viver em comunidade, né? Do viver juntos, né? Do buscar estar juntos aqui para formar uma comunidade de pessoas que querem, né, lutar por algo maior, né, de formar uma comunidade viva, né, pedras vivas, como diz o São Paulo, né, somos pedras vivas que formam esse edifício que justamente a cabeça é Cristo, né, esse edifício santo. E essa estrutura podcast, né, que você está vendo, essa estrutura que ela tem uma ideia muito nova, muito atualizada, mas na verdade o podcast ela é uma releitura
de uma forma de comunicar muito antiga, que é o rádio. Só que a diferença é que o rádio, você tá ali ao vivo, né? Você tem aquela forma, se você não pegar o programa do rádio naquele momento, você não tem mais acesso. Então e aquela é a única forma de comunicar, que é pelo rádio. O podcast não. Ele dá essa estrutura de que nós podemos gravar, então a pessoa pode ouvir no tempo dela, pode começar um episódio e terminar depois. As formas também dos aplicativos que você pode, né, como por exemplo, tá pelo YouTube, mas também tá por outras plataformas só com áudio. Então esse podcast é uma releitura de um meio de comunicação já existente, mas que traz uma novidade, né? Essa novidade, e por isso ele popularizou tanto nesses últimos tempos. Então, qual a visão do senhor sobre lançar esse podcast na paróquia, né? Só completando isso que o senhor já falava, essa visão, lançar um podcast, né? Esse novo. É um desafio grande, né? E também corajoso de vocês, né? Eu parabenizo a iniciativa, né? Vocês fizeram até uma caixinha, né? Perguntando, muita gente deu respostas, né? Inusitadas, criativas e com boas sugestões também para vocês da Pascom, né? E na verdade o que nós estamos fazendo não é um podcast, é um videocast, né? Que já disseram, mas como o videocast não é um nome tão chamativo, né? Porque o podcast, a princípio, é como você disse, é a nova releitura do rádio. O podcast é só de voz. E o videocast é com voz e vídeo. Então, mas nós vamos nessa releitura de podcast com voz e vídeo, tudo junto, né? E vai ficar nesse formato mesmo. Mais atualizado, né? Mas, assim, é bem corajoso, né? Bem ousado para nós que estamos, né, com a Pascom sendo reformulada, com nova coordenação, né? Com novos membros e buscando aí se atualizar e justamente fazer algo novo com aquilo que tem, né? Com os poucos recursos, né? De material, né? Nós estamos com material bélico, né? De guerra aqui, muito pouco. Nós estamos lutando, né? Numa guerra de balística, de mísseis, né? De bomba atômica. Nós estamos lutando com faca de serra, né? Nós estamos aqui com a faca de serra na mão, né? Mas nós vamos aí, com a graça de Deus e, como disse, com a bênção de Santo Antônio e de Tiago Alberione, né? Vamos lutando com as ferramentas que nós temos, mas justamente com a cara e a coragem, com a força de quem pode lançar, né, uma base para algo que vem aí com um futuro promissor. E o senhor acredita que com esse novo meio, com essa nova ferramenta, a gente possa alcançar mais pessoas além da paróquia? Claro que sim. Se nós nos empenharmos, né, em fazer justamente a divulgação dessa nova ferramenta e acreditarmos verdadeiramente naquilo que estamos fazendo, porque a verdade é essa: se nós não acreditarmos naquilo que estamos fazendo, então não vai para frente. Então é vestir a camisa, porque tudo que a gente faz, se nós não acredita, ela se desfaz, né? Ela desmorona. Então tem que acreditar verdadeiramente e levar à frente, com coragem, né? Não desistir. Mesmo com toda a dificuldade, né? Com o nervosismo do primeiro episódio, com as falhas, com tudo mais, né? Se desmanchando, né? Na tinta, né? Ficando mas nós vamos para frente, sem desistir, né? E buscando justamente inovar e investir, né? Com o apoio da paróquia, né? Com o apoio, né? Sempre, né? Com alegria, buscando sempre fazer o melhor de nós, né? Dar o melhor que nós temos. É isso que vai fazer com que ele vá à frente e com que ele atinja mais pessoas. Padre Marcos, e o Padre Jailson já falou um pouquinho aí, mas a gente queria saber do senhor. Quais as perspectivas para as próximas atividades de evangelização da paróquia utilizando o podcast? Então, primeiramente acredito que essa iniciativa, ela é a ação do Espírito, né? O Espírito, ele vem dar respostas diante das urgências e dos momentos, né? Por mais que a gente fala assim das carências de material, não adianta você ter material se você não tem muito específico um trabalho a ser feito. À medida que a situação ela te inquieta a dar respostas, nós vamos também aperfeiçoando, né? Então, acho que o Espírito ele vai nos conduzindo assim, a darmos resposta. Então, a gente já vai finalizando 2022, iniciando 2023,
com essa novidade que tem muito claro esse objetivo, é evangelizar. Seja as pessoas da nossa paróquia, seja as comunidades do interior, seja outras pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, ter essa oportunidade de fazer um caminho de evangelização. E nós queremos, a partir daqui, levar a cada pessoa a palavra de Deus, o conhecimento da nossa fé, possibilitar a tantas pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo, poder, através daqui, se inquietar com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui é uma porta da evangelização, né? Que chega, que vai longe, que inquieta e que faz com que as pessoas sintam esse desejo de cada vez mais seguir a Cristo e estar na comunidade. Então, como pastoral da comunicação, é uma grande novidade, que aí nós vamos aperfeiçoando realmente no caminho, percebendo quais são as demandas, e aí é muito importante a participação de você que nos acompanha, que está em casa, mandando suas perguntas, os temas que você gostaria de que a gente pudesse estar partilhando aqui, porque o objetivo é você, é evangelizar o povo, é levar a palavra de Deus. Então nós precisamos de cada um construindo esse caminho. Agora em 2022, o Papa Francisco, né, colocou como tema para os dias das comunicações sociais, escutar com o ouvido do coração. Já lançou agora, né, recentemente, a carta para 2023. E para 2023 o Papa propõe falar com o coração. Ou lê-se nesse comunicado, né, que o Vaticano colocou, fazer isso, né, apresentar o evangelho com afabilidade, usando o dom da comunicação como ponte e não como muro. Com o tempo que vivemos agora, a esperança que vem. Ou seja, mesmo utilizando palavras, né, especialmente aquelas que chegam a um público para informá-las, nós precisamos estar despojados de que, até o padre Gilson usou, essa psicose de guerra. Né? Porque, até como o Papa coloca no texto, acontece até entre os próprios profissionais da comunicação hoje em dia e até entre a própria igreja, essa ideia, essas palavras que machucam, essa comunicação que, em vez de agregar, em vez de levar a palavra de Deus, está afastando as pessoas. Então, também agora que nós caminhamos no Advento, né, nesse tempo de Advento, nós caminhamos para a vinda do Senhor. Então, como o Papa nos propõe, né, nesse tempo, também de caminharmos a palavra do Cristo. Cada ano, o Papa propõe uma visão sobre como comunicar, acrescentando cada vez mais uma peça à reflexão. E hoje, em uma pandemia de fake news, vemos o quanto o comunicar a verdade é um desafio. Então, Padre Gilson, a gente queria, né, iniciar assim, perguntando, com esse tema de 2022, né, que o Papa propõe escutar com o coração, como é que nós podemos refletir inicialmente com isso? O que é esse escutar com o coração? Falar com o coração, não? Escutar. Não. O tema 2022 é escutar com o coração. 2023. E o tema 2023 falar é com o falar coração. com o coração. Então, Primeiro a gente escutar. Isso, escutar com o coração, justamente é o que nos falta, né? Essa falta de acolhimento, de escuta, né? De ouvir o outro. Quando nós não conseguimos ouvir o outro, né? Nem se ouvir, né? Como podemos saber o que o outro necessita, o que o outro está passando? Até mesmo nós, o nosso eu, né? A gente não se ouve. O nosso corpo, o nosso ser grita, né? E nós não conseguimos ouvi-lo. As nossas, né, necessidades não conseguimos escutá-las. Então fica difícil saber o que passamos, o que precisamos cuidar, né? E a falta de escuta nos leva à falta de entendimento, se entender, né? Então até o profeta Isaías, na leitura de hoje, né, vai falar da visão profética, né, sobre, né, da comunhão, da viver juntos, né? O boi, a vaca, o urso, o leão, todos conseguem viver em harmonia juntos. E o ser humano, na realidade, hoje não consegue viver, porque não se escutam. Eles não conseguem se entender. Não estão
se comunicando, porque não tem ouvidos para ou escutar o outro. Ouvir, até ouvem, mas é aquilo que Jesus diz, o ouvir e o escutar, né? Até muitas vezes o nosso bispo Dom Beto nos fala no ouvir e o escutar, né? O escutar é muito mais profundo, né? Onde você vê a necessidade do outro, onde você está ali com o coração de verdade, escutar com o coração. Você vai no âmago do outro e escuta a verdadeira necessidade do outro, dentro do seu mais íntimo ser. Então, você não consegue ver verdadeiramente o que se passa, o que o outro necessita e o que você precisa também. Então, você só vê a superficialidade. Então, não consegue atender o real, né? Então, fica nessa inquietude, não consegue sobreviver, não consegue conviver. Aí, vive em pé de guerra, né? Então, nós não conseguimos, infelizmente, conviver. Então, é um sonho de Deus, que nós possamos viver nessa paz, né? Juntos, onde não haverá mais guerras, né? Nem dentro de si, nem fora, né? Eu acho que a guerra pior é dentro de cada pessoa. Então, enquanto não houver paz em cada pessoa, não haverá paz fora delas. Então, para o Padre Marcos agora, no documento desse ano, o Papa fala sobre a escuta de si mesmo, né? Inscritas no íntimo de cada pessoa. E isso é difícil. Como nós podemos escutar a nós mesmos? Acho que aquilo que nós comunicamos, né? E comunicar aqui é muito além do que palavras, né? É como nós nos portamos, como o nosso corpo se expressa, né? Como que nós vamos construindo a nossa história. Isso fala daquilo que acontece dentro de nós, né? E a gente precisa desenvolver essa cultura, esse hábito de nos escutarmos. Hoje se fala tanto de uma comunicação não violenta, né? Porque a violência nas palavras, no jeito de ser, elas apontam para um coração que está em conflito, né? Uma vida em conflito. Então, escutar o nosso coração, olhar para dentro de nós, né? Buscar saber o que é barulho aqui dentro, nos reconciliarmos para que a gente possa ser para o outro, na linguagem espiritual, palavra de salvação, né? Para que a gente possa ser para o outro evangelho. Porque talvez nós vamos ser a única palavra de Cristo que o outro vai ter acesso. E essa palavra de Cristo, ela não pode ser violenta, ela não pode ferir. Pelo contrário, ela precisa gerar vida, porque Cristo veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, o Papa Francisco, ele fazendo esse caminho, né, da escuta, depois do falar, justamente ele nos inquieta para isso. A comunicação não é algo que está fora de mim, não é apenas uma ferramenta que eu utilizo. A comunicação é a minha vida. Eu sou comunicação. Eu sou comunicador. E nós, como igreja, precisamos estar atentos que nós comunicamos e nós falamos para pessoas. Não são para coisas, não são para paredes. A igreja é viva. E como que essa pessoa, ela acolhe essa palavra que está sendo anunciada? Como que, enquanto igreja, nós nos preocupamos com aqueles que escutam a palavra? Não é apenas lançar a palavra. Como é que está esse terreno desse coração que eu preciso me preocupar? E que aí são diversos contextos. Uma coisa é eu comunicar para a juventude, outra coisa é eu comunicar para alguém que ainda não está no processo de iniciação da fé, outra coisa é para a comunidade já ali dominical, que está acostumada com a palavra. Eu não posso apenas falar, eu preciso comunicar. E a comunicação, ela parte desse pressuposto de que eu me escuto, que ao mesmo tempo eu escuto o outro, e que eu conheço o terreno onde essa semente vai ser lançada. É interessante que na parábola do semeador, Jesus fala dos terrenos, ou seja, eu conheço a diversidade dos terrenos, mas a semente ela é lançada, e essa semente é boa. Então que a gente possa usar da comunicação, que é uma boa semente, escutar os nossos corações, escutar o coração das pessoas que estão conosco, para que realmente a gente tenha essa missão de uma forma acertada. E nesse mesmo documento, o Papa vai falar da importância, que é muito importante para a comunicação, um diálogo face a face. Isso realmente é maravilhoso, é um ponto importante para essa comunicação, você estar nessa proximidade face a face. Mas também é um desafio para nós. Como nós, né? E aí, se o senhor puder falar, Padilson, como nós vamos alcançar isso, dessa comunicação face a face, com essa distância, com essa diferença que é pela internet?
Está aí o desafio, né? Nós estamos lançando um podcast, né? Via internet, né? Via comunicação social, mas isso não nos pode afastar, né, desse objetivo de trazer as pessoas para perto de nós, né? O podcast é justamente como o Padre Marcos disse, é uma provocação. É uma provocação para as pessoas, para nós nos aproximarmos dela. Se o podcast nos distanciar das pessoas, então ele perde o sentido. Então, o podcast é para nos aproximar dos nossos paroquianos, né? Das pessoas que estão nos acompanhando, que vão nos ver através do podcast, para nos aproximar delas, porque o objetivo é justamente nos aproximar das pessoas, que elas venham até nós e busquem mais informações sobre como ser santo, o que elas podem fazer a mais para buscar essa santidade, o que nós podemos ajudar, o que nós podemos fazer para ajudar, né? Indicar caminhos, né? Nós temos que ser luz para elas. Então, o podcast é só uma seta e nós vamos ser justamente auxiliadores dessas pessoas. Elas têm que ver nesse podcast em nós, né, um caminho, uma luz que aponta para Jesus, para que elas possam encontrar justamente o caminho da santidade. Então, e é justamente na nossa paróquia, na nossa comunidade, esse corpo a corpo, né? De, além do podcast, nós continuarmos batendo papo, né? Falando sobre eles. E naquilo que eu falei antes, acreditar naquilo que nós estamos fazendo. Não é só vir gravar, não é só vir apresentar o programa, mas falar sobre ele também no nosso dia a dia, né? Porque o podcast tem que fazer parte da nossa vida, né? O Pode Ser Santo tem que fazer parte da nossa vida, porque é o cotidiano nosso. Finalizando agora, né, essa parte 2022, né, dessa parte da comunicação 2022, o Papa fala algo muito intrigante, meu Deus, algo muito intrigante, que é o apostolado do ouvido. É você se propor a ouvir o outro. E aí, Padre Marcos, a gente gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre essa questão das necessidades que as pessoas têm nesse tempo, né, de falarem. E essa ausência de espaços que o Papa fala e que nós constatamos, de espaços para serem ouvidas. Como trazer esse apostolado do ouvido para dentro da nossa comunidade, para dentro da nossa paróquia? Veio trazer à tona uma realidade que já vinha sendo sinalizada, né? Essa necessidade das pessoas de falarem, e mais do que falarem, de serem escutadas. Nós vivemos aí no nosso cotidiano sempre correndo, e a questão mesmo da virtualidade, né? Você manda aqui, oi, tudo bem? Mas às vezes as coisas se encerram ali. Existe uma necessidade mais profunda da escuta, da partilha das minhas dores. E a igreja, ela precisa, por excelência, promover esse lugar, onde as pessoas elas possam chegar, abrir o seu coração, derramar o seu coração e se sentir aliviadas. Aqui como paróquia, desde quando nós chegamos, assim, atentos a essas necessidades, nós aqui iniciamos, né, o plantão, que não é só um plantão de confissões, mas que é um plantão de orientação espiritual, de partilha de vida, onde 3 dias na semana nós estamos aqui, né, os 3 padres, cada um no seu dia, disponíveis para escutar. E diversas pessoas vêm aqui, né, seja para receber o sacramento da reconciliação, mas seja para desabafar aquilo que está no coração. E como que é importante você chegar no lugar e saber que você pode ser escutado, né? É a nossa grande dificuldade. Nós temos muitas coisas para ouvir, né? Mas nem sempre nós temos esses espaços e esses ambientes de escuta. E como pastoral da comunicação, nós também precisamos também de criar esse espaço de retorno, de falar, de que as pessoas elas possam opinar, elas possam dizer o que elas sentem, o que elas percebem, né? Isso nos ajuda na autonomia. E nós vivemos em um tempo onde realmente nós temos diversas feridas do ser humano, diversas dores, que são oriundas de diversos fenômenos, né? Que a gente poderia passar aqui o tempo todo falando sobre isso. E muitas vezes as feridas são curadas num ambiente acolhedor de escuta. Muitas coisas que acontecem dentro de casa, com os jovens, é porque muitas vezes a família já não tem mais espaço para escuta. Cada um está no seu celular, cada um está no seu mundo, cada um está na sua realidade, cada um está no seu quarto, e você não tem tempo para escutar o outro.
para saber se o outro está bem. Ou muitas vezes você, diante de uma expressão do outro de que não está bem, você simplesmente menospreza aquilo porque você tem seus problemas. Não é importante para você escutar o outro. Então a gente precisa realmente criar essa cultura do encontro, primeiramente, né? É aquilo que vocês falavam, do face a face, e a cultura da escuta. Esse outro que está na minha frente, ele é importante. E ele traz as suas demandas. E é evangelização, é santidade, é um processo santificador. Eu ser capaz de pausar as minhas demandas para dizer, tá, você é importante para mim, eu quero te escutar. Tenho um mundo de problemas, tenho muitas coisas para resolver, mas você é importante para mim. E é minha missão. Eu acho que cada um precisa assumir isso. O pai, a mãe, o cristão, o padre, o religioso, a religiosa. Saber que é um apostolado, é uma missão tão sublime no tempo que nós estamos vivendo hoje, eu dar tempo para escutar o outro que precisa. E fazendo analogia com um coral, com a música, o Papa destaca que num coro o mais importante não é a monotonia, mas a pluralidade e variedade das vozes, a polifonia. E só é possível cantar em conjunto quando se escuta as vozes dos demais membros. E aqui no Pode Ser Santo será espaço para muitas vozes, né? As vozes que ecoam na nossa paróquia, tanto aqui na matriz, no nosso corpo, como também essas vozes que ecoam no interior. Então, dando voz a essas vozes, é que nós temos um quadro. E aí nós vamos começar a apresentar para vocês o Voz do Interior. E o Voz do Interior, né, vamos começar com o evento que aconteceu ontem, na Barrinha da Conceição, né, que foi o Fé e Vida. E a gente queria falar um pouquinho, né, não sei se o Padre Marcos foi, né, participou, o Padre Gilson também, não foi não? Mas a gente queria ver, foi um momento, né, de confraternização, um momento de apresentações culturais que aconteceu na comunidade da Barrinha da Conceição, no meio do seu novenário, né? E teve a apresentação cultural de várias comunidades ali, de várias apresentações. Como é que foi esse momento? Novidade para a comunidade da Barrinha da Conceição, diante do novenário, a gente celebrar ou estender essa celebração com o encontro de fé e vida, que consiste justamente em trazer essas expressões da religiosidade e também da cultura, porque não dá para separar. Às vezes a gente pensa, a fé é aquilo que eu vivo dentro do templo, mas a minha vida, ela não expressa a fé. Mas quando o povo canta, quando o povo expressa a sua cultura, a sua religiosidade através da dança, é também uma forma de viver a sua fé. Então o que a gente quis trazer justamente nesse encontro é também um pouco dessa conscientização. Tudo que fazemos com amor, dentro da espiritualidade, isso se torna agradável a Deus. E nós temos diversas expressões culturais aqui na nossa região. É uma preocupação também nossa fazermos esse resgate, esse fortalecimento. Existem muitas expressões que estão enfraquecendo, que já não existem mais, a roda de São Gonçalo já vai enfraquecendo. Motivar, porque é a forma que o povo encontrou durante muito tempo de expressar a sua fé, a sua religiosidade. Quando nós olhamos o processo de evangelização do Brasil, nós não tínhamos padres, nós não tínhamos essa estrutura de comunidade de igreja, passavam os missionários, anunciavam sobre Jesus, batizavam, e o povo precisava manter aquela fé viva. E aí são os benditos, são as rodas, são as novenas, as folias de reis, que vai mantendo viva a fé. Então, se nós somos igreja hoje, nesses moldes, nós agradecemos muito a religiosidade popular. Nós poderíamos até dizer que o próprio Cristo, como ele não vivia perto da sinagoga, então, uma vez ou outra, Jesus ia para a sinagoga, o que mantém a vida e esse contato com o Pai é a religiosidade popular. São os vizinhos que se reúnem, que celebram, que meditam, né, a palavra. Então, isso fortalece. Então, como paróquia também, com esse encontro, o nosso desejo foi justamente começar a agregar, fortalecer, motivar e fazer essa bonita festa, né, de diversas vozes, diversas cores, diversos cantos, que o nosso povo sabe celebrar tão bem. Muito bom. E nos próximos dias, né, dá continuidade aí ao novenário da Barrinha da Conceição, com a sua festa acontecendo no dia 8/12, e logo depois a festa no Sabiá 2, né,
comemorando Santa Luzia. Então, vem grandes festas aí nas nossas comunidades. O outro quadro que nós temos aqui no nosso podcast Ser Santo vai ser um quadro, né, Martelo dos Hereges, que é um nome, né, que é um título dado a Santo Antônio. É um momento, né, de levar o evangelho, catequizar e a gente falar um pouquinho, né, sobre o catecismo da Igreja Católica nos moldes de uma forma diferente. Então, o Martelo dos Hereges vai trazer, né, no podcast de hoje sobre comunicação, algo também que a Igreja traz sobre a comunicação. A função dos leigos no ponto 906 do Catecismo Católico, aqueles de entre os fiéis leigos que disso forem capazes e que para tal se formarem, podem também prestar o seu concurso à formação catequética, ao ensino das ciências sagradas e aos meios de comunicação social. Ou seja, meu caro fiel, se você tem capacidade, a igreja diz que você pode e deve usar o seu dom para a comunidade. Outro ponto que o Catecismo da Igreja Católica vai falar sobre a questão social é o ponto 2492, até um ponto polêmico, porque o Catecismo da Igreja Católica vai dizer assim, ó: cada qual deve observar uma justa reserva a seu propósito da vida privada das pessoas. Os responsáveis pela comunicação devem guardar uma justa proporção entre as exigências do bem comum e o respeito pelos direitos particulares. A ingerência dos órgãos da informação na vida privada das pessoas comprometidas numa atividade política ou pública é condenável na medida em que atenta contra a intimidade e a sua liberdade. Ou seja, fofoca, blogueiragem, essas ações sobre a vida privada das pessoas, essa exposição gratuita, o que fere a liberdade, você comunica aquilo que fere a privacidade e a liberdade da pessoa. O catecismo nos fala, né, sobre termos cuidado com isso. Se liguem, viu? E, infelizmente, vamos chegando ao final do nosso primeiro episódio. Nos próximos dias, né, 14 e 15, né, como a agenda da semana, nos próximos dias 14 e 15 de dezembro, nós estaremos em assembleia paroquial. Então, aproveite esse momento, Padre Marcos, e faça um convite aí para os seus coordenadores, o conselho comunitário. Estamos caminhando na preparação da assembleia. Os conselhos já têm aí se preparado. É o momento de avaliarmos o caminho e planejarmos. Isso faz bem para que a gente acerte cada vez mais. Então, 14 e 15, aqui à noite, na Igreja Matriz, para as comunidades da cidade. No dia 15, pela manhã, para as comunidades do interior. Nós vamos estar sentados, avaliando o caminho que foi percorrido até agora e projetando o próximo passo. Então, é esse momento importante. Então, você participe, venha como representantes das comunidades, traga suas contribuições para que a gente possa crescer cada vez mais como paróquia. E no dia 16 haverá a confraternização da paróquia. Se você desejar participar desse momento, faça a sua inscrição na secretaria. No dia 17, informa pra gente. Acontecerá o Natal dos Pobres. Também, se você desejar participar, entre em contato. Então, já no final, dá uma mensagem, né? Desejamos essa mensagem, finalizar o nosso primeiro podcast. É isso aí. Nós agradecemos o acompanhamento que você teve durante esse podcast. É gravado, mas você vai assistir ao vivo. Que Deus abençoe você, nos acompanhe. Né? Esse podcast vai ser semanal, né? Todo domingo, às 17 horas. E esperamos que no próximo podcast você possa estar ao vivo participando conosco, né, dessa turma boa aqui com a Paula, com o Arthur e os convidados que vão estar aqui. Também aqueles que estão aí por trás das câmeras. Deus abençoe vocês e que possam trabalhar com muito afinco, com muito amor para esse nosso podcast. Que possam ser santos como Jesus é santo. Amém. Então, demos aí o pontapé inicial, né, nesse projeto da nossa paróquia. E que realmente seja um projeto conduzido pela graça do Espírito, com a sua construção. E quero agradecer
a toda a PASCOM, né, aqui da nossa paróquia, das comunidades, por realmente sentir nesse momento essa inquietação do Espírito e se lançar, né? Mesmo com todas as dificuldades, o pessoal aqui semana inteira falando disso, ontem até tarde mexendo aqui, muitas coisas ainda para ajustar, mas é isso, é missão, né? E a missão ela é construída com dificuldades, com renúncias, então estamos no caminho certo. O importante é querer fazer, é querer trabalhar pelo reino, e que seja realmente esse momento muito leve da nossa paróquia, de evangelizar, de conversar com você, de responder, realmente de sermos irmãos na nossa fé. E é isso. Muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau, povo santo.